Bom dia, segundo ano. Vamos para mais uma aula. Nesse primeiro momento, eu estou explicando para vocês todo esse contexto de transição da economia aurífera para a economia mineradora. Então, eu estou trazendo primeiramente o contexto histórico de como se encontrava, né, o Brasil e Goiás nesse período, ok? Depois eu passo para a parte cultural. Nós vamos estudar sobre Cora Coralina e os movimentos culturais que aconteciam e acontecem até hoje em Goiás. Então, o objetivo da aula de hoje será descrever a administração no período de transição para a sociedade mineradora. Bom, e aí eu vou fazer um pouco diferente hoje, eu vou fazer só uma leitura dos textos que eu trouxe para vocês sobre a aula, sobre o título Administração. E aí vocês vão acompanhando essa leitura, ok? No período que se estende de 1728 a 1748, a administração política das Minas era regida pela provisão de 1728, que criou a Superintendência das Minas de Goiás. O primeiro superintendente das Minas foi Bartolomeu Bueno da Silva e o primeiro guarda-mor, seu genro, João Leite Ortiz. O governo teria sua sede em Meia Ponte, atual Pirinópolis, mas houve desavenças em Meia Ponte e a capitania de São Paulo. Então, Vila Boa, que posteriormente seria desmembrada em dois distritos, Meia Ponte e Santana. Posteriormente, em 1733, o ouvidor de São Paulo, Gregório Dias da Silva, foi designado para o cargo de Superintendente-Geral das Minas, restando a Bartolomeu Bueno da Silva o título honorífico de Capitão-Mor. Por causa do contrabando e das lutas internas, o governo de São Paulo solicitou à coroa portuguesa que fosse criada a capitania de Goiás e que nela se estabelecesse uma ouvidoria. Em 1734, as cartas régias de 12 de fevereiro e 11 de março de 1736, ao mesmo tempo, legislavam sobre o imposto aurífero e determinavam a instalação de uma vila no arraial mais importante, o que se efetivava em Santana, rebatizada como Vila Boa, numa homenagem ao seu descobrimento. De 1727 até 1736, a arrecadação do imposto aurífero se fez sobre o metal fundido na Casa da Fundição de São Paulo. A capitania de Goiás possuía grande número de pretos, pardos e índios, o que tornava a quantidade de brancos proporcionalmente inferior. Consequentemente, a miscigenação era algo inevitável e possível ser observada até mesmo nas práticas religiosas. Como exemplo, tem-se a reapropriação de elementos bentos para práticas desaprovadas pela Igreja, tais como amuletos, derivados da cultura indígena. Durante o século XVIII, existia uma luta pela cidadania de homens pardos, já que o preconceito derivado da cor existente dentro da sociedade era iminente e, ao mesmo tempo, esse grupo social ocupava cargos importantes na administração colonial, como, por exemplo, o requerimento feito ao príncipe regente de reconhecimento da cidadania de homens pardos de Goiás. Com Intendência de Goiás. Com o estabelecimento da Intendência de Goiás, a situação nas minas se acalma e o contrabando decai. A resistência dos nativos à escravidão, principalmente o grupo Caiapó, traz, não obstante, os arraiais em contínuo sobressalto, desde o Paranaíba até o Tocantins. A necessidade de uma administração que melhor atendesse à cultura política e econômica financeira e aos reclamos ante a exploração e o abandono vigentes durante a subordinação à capitania de São Paulo motivam a criação da capitania de Goiás em 1744. Somente em 1749 se cumpre essa determinação, ao ser empossado o primeiro governador de Goiás, Dom Marcos de Noronha, futuro conde dos Arcos. Finalmente, em 1752, é instalada a Casa de Fundição de Vila Boa e, em 1754, a de São Félix.
Até a segunda metade do século XVIII, as comunicações e o comércio foram determinados pela mineração. No fim do século XVIII, o comércio se ressente da decadência geral que estreia cada vez mais o mercado consumidor. Há breves períodos de reação em que exportação excede a importação e que as estatísticas revelam saldo favorável, mas vão rareando cada vez mais. E aí, gente, por hoje é só. Eu trouxe essa leitura porque são muitos detalhes que demonstram esse período de administração de Goiás, são muitas informações de como se dava esse processo de administração no século XVIII aqui em Goiás. Então, se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida, podem perguntar lá no fórum, que eu estarei à disposição. E aí eu vou deixar as questões disponíveis no questionário, valendo meio ponto, para vocês responderem. E aí, até a próxima aula. Tenham um bom dia.